Bom, saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloi Calgundá e esse é o canal do Sul associado ao blog, né, o blog escrito que tem texto, www.lumilá-fa.com.br. Esse vídeo aqui é um vídeo curto, rápido, né? Estou fazendo aqui sem edição, mais elaborada, sem renderização, né, para melhorar a qualidade. E eu quero só responder aqueles tradicionais vídeos que eu respondo a comentários que são feitos lá, comentários ou perguntas que são feitos nos vídeos do próprio canal. E eu queria comentar, eu vou responder dois temas só hoje, né? Que eu falei que ia fazer um vídeo curto aqui, tem outro vídeo mal para fazer. E o comentário a respeito em relação aos sonhos. Uma pessoa me perguntou, já não lembro o nome dela. Eu esqueço mesmo, gente. Então, sonhos. Qual é a importância dos sonhos? Se os sonhos dizem alguma coisa, né? Se fala alguma coisa. E é interessante, sim, sonhos são importantes e relevantes também nessa religião. Lembra que esta religião, eu sempre digo assim, né? Como eu falo para todo mundo, a gente não sabe qual religião está certa, né? Mas toda religião que vem de Deus, né, que a religião foi anunciada, né, que foi trazida, representa a palavra de Deus, então todas são importantes e relevantes. Nem todas conseguem cobrir todos os temas que a gente tem, né, de forma tão profunda. Algumas se concentram em alguns aspectos. Então, por exemplo, eu falo aproveitando para falar, eu comento a questão de muita gente de Umbanda, que as pessoas de Umbanda se ressentem, porque a Umbanda não tem uma teologia. Valeria a pena falar um dia só sobre isso, né? Mas não é tão... É verdade, a Umbanda não tem uma teologia, mas a Umbanda, ela se concentra num tipo de espíritos, são os espíritos que estão no Aie, e são muito importantes. O trabalho que a Umbanda faz pode estar associada a mais do que uma religião, ela complementa o trabalho de muitas religiões que tratam só do Orum, e a Umbanda cuida do Aie. Por ela cuidar do Aie, é que ela não traz toda aquela coisa, a questão da concepção de Orum, né? Do espírito superior. As pessoas devem entender isso não diminui a Umbanda, pelo contrário, né? Não diminui a Umbanda, tá? Não diminui, torna ela importante e uma coisa de Deus, já falei sobre isso. Mas, então, estou falando, aí quando a gente vai falar, por que eu disse isso, Umbanda? Porque quando a gente vai falar sobre espíritos do Aie, a nossa relação com esses espíritos do Aie que nos influenciam diretamente, a gente tem que recorrer à Umbanda, só podemos falar dela, né? Então, existem também outras coisas esotéricas, né? Nessa área de esoterismo, de coisas que lidam com o segredo, com o místico, com o misticismo, basicamente lidam com o segredo, com conhecimentos não científicos, né? Apesar de serem naturais, também às vezes você vai ter que buscar em outros lados, né? Apesar de essa religião, toda essa parte mística que lida com as energias da Terra, né? E que forças naturais da Terra, ela diz pra gente, Babalô, a gente sabe que isso existe, sabe que isso é considerado, e até cuidados que tem que tomar isso no Ofumegin, né? O Ofumegin que diz toda essa concepção das energias telúricas, né? Coisas da Terra, que é toda uma classe de espíritos específicos muito, muito complicados de lidar. São forças muito fortes, espíritos muito, muito difíceis de serem lidados. Alguns, inclusive, não são tratados por essa religião, não existe meio de tratar com eles, você tem que se apaziguar. Então, estou falando assim, existem áreas de conhecimento. A questão dos sonhos, eu estou dando uma volta aqui para, né, adicionar algumas informações e falar sobre a questão dos sonhos, né, sonhos. Então, não existe nenhum grande estudo para interpretação de sonhos. Então, se você procurar como é que se interpreta, como é que a religião, como é que o orixá diz que você deve interpretar sonhos de orixá, olha só, eu queria dizer que isso não tem significados, né? Para isso, se alguma pessoa, em nome dessa religião, dizendo que é sacerdote ou representante dessa religião, começa a te falar de sonhos de interpretação, ele está falando isso baseado em outra coisa que ele aprendeu, tá certo? Né? É impróprio ele se anunciar como sacerdote da religião e falar sobre essas coisas sem primeiro dizer assim, olha, isso aqui na realidade é o conhecimento que vem de outro lugar, então se confundem. Mas, indo ao ponto, sim, olha só, sim, os sonhos estão presentes nessa religião e têm um significado. E o significado é que o seu Ori, o seu anjo da guarda fala com você através dos seus sonhos. Isso é importante. Então a gente deve sim prestar atenção a sonhos. Sonhos são um instrumento de você se comunicar com o seu anjo da guarda, seu Ori, né? Lembra? O seu duplo. Esse é um conceito que eu deve ter conhecido, porque eu já falei aqui, quem já é da religião já viu, né? A gente tem um duplo, né?
um espelho nosso no Orum, né? Que é o nosso anjo da guarda, que fica no Orum e não fica no Aie, mas ele lá é o nosso intermediário em relação a qualquer coisa que vai acontecer com a gente, e nada acontece com a gente sem que passe pela autorização de Ori. Na verdade, quando diz que não é que vai acontecer, mas a interferência de outras forças, de outras divindades, sempre passa pelo Ori que autoriza aquilo a acontecer. E de uma forma, às vezes até passiva, mas ocorre. Então, o nosso Ori, nessa relação muito curiosa que a gente tem com o nosso anjo da guarda, ele usa os sonhos para se comunicar com a gente. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque sonhos é uma área muito vasta. As pessoas sonham de forma natural, sonham através de desejos, têm uma vontade muito grande, têm seu subconsciente. Existem mecanismos aqui da gente que faz você sonhar com coisas diversas, seja os seus desejos, os seus medos, ou mesmo espíritos que dominam, né? Sabe disso, a religião fala, existem espíritos, vários espíritos, né? Tem uma relação deles aí que domina a sua alma, obscurece a sua alma e pode te trazer influência negativa. Existem os próprios outros espíritos do Aie, né? Esse que a Umbanda lida com muita propriedade, muita facilidade, que também podem entrar e te trazer pesadelos. As próprias Adé, né? As Adé, que são forças do Aie, não do Orum, né? Mas estão documentadas nessa região, né? São documentadas nessa religião, e o conhecimento delas é trazido por essa religião e não por outra. As Adés te trazem pesadelos. Então, né? Abicus trazem pesadelos. Então, sim, existem muitas forças aqui no Aie que trazem para você, te influenciam e trazem pesadelos, né? Que mexem nos seus sonhos, ou seja, te influenciam nesse estado que você fica entre a sua consciência e inconsciência. Então, apesar de falar, que eu vou falar para você, porque eu tenho todo esse cuidado, porque apesar de dizer para você que você tem essa influência do seu anjo da guarda no seu sonho, você tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa pode também influenciar sonhos. Então você pode achar, recebi tal mensagem, eu tenho que fazer aquilo. Olha só, você tem que ter muita certeza que aquela mensagem veio realmente do seu anjo da guarda, né? Porque pode ser, como eu falei, qualquer uma dessas outras coisas que influenciam, inclusive influências ruins para você tomar decisões ruins. Então, apesar do sonho do anjo da guarda, do sonho ser um instrumento do seu anjo da guarda, de também ser um instrumento do seu anjo da guarda, ele também é instrumento de outras coisas ruins, né? Do que como eu já citei, vou ficar aqui repetindo, né? Então você tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar muito cuidado mesmo, para você conseguir saber a hora que aquilo ali é um sonho, que é um sonho com uma mensagem positiva ou não. E aí, como é que por que eu digo isso, que o sonho pertence? Porque isso está nos versos de Odu, está nas histórias de Urumilá, tem várias histórias de Urumilá no qual ele sonha com alguma coisa, e aí o que ele faz? Ele vai no jogo, vai no oráculo para confirmar. Era isso que eu queria dizer por fim, né? Quando nas histórias o Urumilá sonha, outros personagens, né? Mas o Urumilá fortemente, ele sonha, o Urumilá também sonha. Sonhava com alguma coisa acontecendo, alguma ameaça, ele sentia que havia alguma mensagem, ele não usava aquela sonho literalmente, poucas vezes, e aí ele procurava os instrumentos formais dele de comunicação com o Orum, que era o oráculo, para confirmar aquelas coisas que estavam acontecendo. O sonho sempre era uma porta de indicação para ele. Por isso que eu estou falando, então, por isso que eu fiz toda essa introdução para alertar vocês que vocês têm que tomar cuidado. O sonho é uma coisa importante, mas merece confirmação, porque pode ser diversas influências, até mesmo negativas. Então tome muito cuidado. O sonho é legal, o sonho é importante, faz parte da parada, mas tem que tomar cuidado. Principalmente, o sonho que eu acho que o mais relevante é aquele sonho que você está, às vezes você está acordado, você sabe quando você está sentado, você tira aquela sonequinha, né? Você tira aquela coisa, então você está quase acordando, aquele do finalzinho, que você está ali com muita consciência, você está vendo, é esses aí que você tem que ter atenção, são esses que saem mensagem. Eu vou dizer para vocês que eu já tive, né, mensagens, sites que já vieram para mim nesses sonhos assim também, né? Você está ali naquele finalzinho ali, vem, aí eu sempre dou relevância para aquilo, vou confirmar depois. Essas coisas baseadas ali. Ali você sempre recebe uma informação muito mais completa, muito mais complexa, com muito mais conteúdo, né? Então, assim, mas é sempre aquele soninho finalzinho ali, quando você está muito próximo entre a consciência e inconsciência, é nessa hora ali, na minha opinião, tá certo? Que essas coisas são mais manifestadas. Não é naquele sonho profundo. Aquele sonho profundo estão outras coisas aí do seu ser, da sua alma, né? Que estão te influenciando, da sua mente, suas lembranças, seus desejos e tal, tá certo? Então era isso que eu queria falar sobre esse tema de sonho, espero que tenha sido suficiente. Também me perguntaram sobre Exu. Fale sobre Exu. Olha, eu fiquei pensando, não sei se vale a pena fazer um vídeo só sobre Exu.
E aí resolvi falar sobre Exu aqui no ponto de vista de Ifá, porque o que eu quero falar é muito simples, cara, eu não quero aprofundar. E vamos lá, Exu é o seguinte, o tema Exu é o preferido dos babalorixás e alorixás. Eles, os babalorixás, assim, sobem pelas paredes para falar de Exu, as alorixás, né? Eles sobem, você fala, que Exu é isso e aquilo. Cara, é até confuso, cara, você ouvir aquelas pessoas falar que eles falam tanta coisa de Exu. E sempre aquilo, quando eu via aquela coisa toda, era muita informação. Eu falei assim, cara, isso não pode estar certo, porque é informação demais, né? Nada é simples, né? A gente tem que aplicar aquele princípio filosófico chamado lâmina de Ockham, né? Cara, quando uma coisa está muito complicada, você tem que buscar uma explicação mais simples, né? Eu acho que essa é a lâmina de Ockham. Então, essa é a lâmina de Ockham, não acho, essa é a lâmina de Ockham. E o que eu acho é que, assim, o que eles estão falando pode não está muito correto. Então, já estou em 10 minutos, quero encerrar esse negócio já. Então, já vou encerrar esse negócio de Exu aqui. Então, aí o que eu digo para vocês? Não, aí que eu posso falar, olha só. O que eu encontro em Exu? É totalmente diferente do que essas pessoas do Candomblé falam de Exu aí. Não, tudo bem, eles falam muito, o Candomblé conhece Exu, aliás, o Candomblé conhece Exu. Quem não conhece Exu é esse pessoal cubano, né, o pessoal da santeria. Olha só, eles não conhecem, tá certo? Se você aprende orixá através desse pessoal de Cuba, né, de santeria. E eles lá te ensinam que é Exu, chama de Eleguá, eu vou dizer para vocês, já convivi com esse pessoal há muitos anos. O próprio Valnei também, a gente aprofundou nesse assunto Exu com essas pessoas. E a nossa posição, a minha e do Valnei, vocês podem perguntar direto para ele, mas assim, esse cara não faz a menor ideia do que seja Exu. Não tem a menor ideia, eles não têm, nunca tiveram. Aquele Eleguá dele não é nada daquilo, é uma coisa de invenção. Na verdade, eles tinham um tal do Eleguá, que não é Exu, é Eleguá, e eles botaram Exu porque eles viram aqueles livros lá da década de 50, começaram a preencher, e vamos botar Exu aqui. Aí então eles têm Exu e Eleguá, são duas coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa, lá são dois conceitos diferentes. Então eles não tem nada. Mas o que eu encontro em Ifá, né? Aí eu vou dizer para você, não, o que eu encontro nos versos? Muito bem, olha só. O que eu não encontro no verso é essa ligação de Exu com sexo desvairado. Olha só, essa relação sexual com Exu, eu não encontro. Tá certo? Esse negócio de Exu carregando pau e vagina na mão. Olha só, eu não encontro nada disso não, cara. Eu nunca encontrei. Aliás, eu nunca encontrei nenhum verso falando de Exu nesse sentido sexual, cara. Exu sempre é aquilo que eu falei, né? O policial de Olodumare, essa expressão muito boa. É sempre a ação, é sempre aquilo que faz as coisas acontecerem, ele faz o destino ser realizado, ele corrige os problemas, ele sempre está fazendo a interface entre o mal e o bem, ele lida com os adjugantes. Isso está lá no livro dos versos, né, que o Abimbolá trouxe, no livro antigo dele, né? Corpo Literário de Ifá. Ele também tira um pedaço que ele fala sobre Exu e tá lá a ligação de Exu com a razão, com o correto, com a moral de Olodumare, né? De fazer a consecução. Se há uma previsão de um verso, a pessoa não faz aquilo que deveria, a consequência negativa é Exu que traz aquela consequência negativa. Assim também, se aquela pessoa se arrepende, vai lá e procura fazer o que foi indicado, é Exu que vai tirar aquelas coisas. Ele sempre é a atuação em torno de ser o mediador, ele está ali no meio. Você tem os Adiogun, você tem as Adé, você tem aqui os orixás, as pessoas, o homem, né? Ele está sempre no meio, sendo o elemento de comunicação entre essas coisas, sem tomar partido de nenhum lado, apenas fazendo aquilo que é o que o Olodumare diz que vai acontecer. Então, assim, nenhuma divindade representa os valores e os desejos de Olodumare que não conta Exu, tanto que ele é a única divindade que tem acesso direto ao Olodumare, né? Isso também é falado na religião, né? Os orixás não vão direto ao Olodumare, não vão. Quem vai direto, somente quem tem acesso ao Olodumare é Exu. Isso está no Oxatuá, é Exu que vai lá, né? Os orixás não têm esse acesso, perdão. Então, é isso que eu vejo de Exu. Eu vejo de Exu com essa maneira. Então, eu não encontro nesses versos, voltando aqui, eu falei nisso, essa visão desvairada de sexo para cá. Cara, eu encontro essa visão em alguns odus existe a explicação, essa energia, coisa essa coisa da relação com sexo, mas não é Exu, tá certo? Eu encontro isso em odus, dizendo aquela energia daquele odu, que na realidade, como eu falei, não é que traz, ele reflete, né? A pessoa tem aquilo, mas qual é o Odu que reflete que está acontecendo aquele negócio? É um Odu específico. Tem uns 2 ou 3 lá, tem fortemente 2.
que falam sobre isso. Mas não tem, eu estou falando de Exu, né? Então, Exu não tem. Então, o Exu reflete sempre isso. O que faz o certo, o que traz as consequências do que você não fez, dos seus atos. E aí teve muito autor, né, estudioso, que diz o seguinte, Exu é o mal, é o diabo. Olha só, eu já falei, essa relação, eu vou fazer um vídeo que eu vou falar sobre ele, então, e aí eu vou pegar o tema do diabo, mas assim, a relação de Exu com o significado do diabo católico é nenhuma, tá certo? É nenhuma. Porque isso, para eu poder fazer a afirmação, porque primeiro eu fui estudar o conceito de diabo não só no católico, como em religiões, ou seja, eu fui o mal, né, o mal teológico, e também o diabo, que é um demiurgo, né, eu fui primeiro entender o que significava essa questão do demiurgo, do mal teológico, que é uma coisa importante de entender, né, que é uma questão profunda, aliás, é um grande tema teológico, e do demiurgo, né, que é o diabo, tá certo? Então eu fui entender primeiro. Aí fui para ver, beleza, já que agora eu entendi, agora eu vou ver se tem alguma coisa a ver com isso aqui. Cara, não tem nada, tá certo? Exu não tem nada a ver com aquilo. Exu tem a ver com isso, muito mais com ser o axé, né? Ser a energia, né? Ou seja, o Exu é o portador do axé, aquele que faz as coisas acontecerem em nome do Olodumare, em nome dos orixás. Aí ele está dizendo, mas Exu faz o mal às pessoas. Não é verdade. As pessoas fazem mal a elas mesmas. As pessoas fazem o mal a si mesmas. O que acontece é que a consecução, os atos finais que acontecem e que te geram os problemas, Exu é o elemento que faz ali. Então você, então ele trouxe o problema, foi ele que desgraçou a vida daquela pessoa, foi ele que fez aquela pessoa ter problema. Sim, é verdade. Assim como também será ele que para aquela mesma pessoa vai pegar e vai trazer o bem, assim como foi ela que fez o bem algum. Às vezes você tem situações em histórias, estou falando tudo baseado em história, não estou te falando baseado na minha cabeça, interpretações não. Tem histórias que Exu tem duas pessoas, o merecimento, o mérito está com essa, então Exu vai atuar para que esta pessoa tenha sucesso e aquela outra pessoa que está errada seja infeliz. É a questão do mérito. Então, quem é o instrumento final disso? Exu. É importante falar isso, por quê? Por que eu posso falar isso com propriedade? Porque, cara, toda a história de Fá, quase todo verso, todo mito de Fá, tem Exu. Assim, agora, eu vou dizer para você que, acho que eu não sei se algum não tenha, acho que quase todo tem. Exu está sempre lá. Então, o que eu mais lido quando vejo versos, quando vejo de Fá, quando vejo as histórias, os mitos, é Exu, Urumilá, tem alguns, já falei para vocês, tem alguns personagens que populam os versos de Fá. Esses personagens, por exemplo, que populam em grande quantidade, não são os orixás. Não são os orixás. Quem popula é o Orumilá, que estão todos os versos com Orumilá, e é Exu, que todos os versos estão praticamente todos Exu, e tem outras pessoas lá que são pessoas, as Adjés estão em todos os versos, praticamente tudo envolve lá, muitos deles, não todos, né? Mas muito envolve sempre um personagem contínuo, né? As Adjés são, mas os orixás aparecem eventualmente, em alguns, populam alguns deles, mas não são todos. E essa é uma grande diferença quando eu falo da questão dos pataqui dos cubanos. Os cubanos eles não têm verso de Fá, eles têm pataqui, que são as histórias dele, inventadas por ele. Eles inventaram aquela tralha. Então, a tralha dos pataquis é o seguinte, só tem orixá, orixá é mau, é ruim, é carrá. Cara, tudo de ruim está representado no chão, porque todos os personagens. Qual é o personagem que eu não vejo, vocês estão falando de Exu, né? Qual é o personagem que eu não vejo nos pataqui? Exu, olha que mais interessante, eu falei que eles não entendem nada disso. Qual o personagem que não tem nos pataqui? Exu. Não aparece em lugar nenhum lá aquele negócio. Sabe? Assim, se aparecer raríssimo às vezes. Não tem Exu nos pataqui. Tem os orixás lá fazendo. Em ponto que quando eu pego os versos de Fá de verdade, de várias fontes, né, de várias escolas, lá, de várias tendências, todos eles têm Exu. Então assim, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Pataqui de um lado e versos de Fá do outro. Tá certo? Então sim, isso é relevante. Então, eu queria dizer, me perguntar, e assim é isso. Assim, esse entendimento é totalmente diferente. Não estou falando aqui do Candomblé como uma coisa aqui, achando que Exu é isso e aquilo, e a gente acha. A própria posição de que Exu pode assumir, pode ser orixá de alguma pessoa, uma pessoa pode ser de Exu, é uma posição muito polêmica, né? Assim, a visão formal do Candomblé Nagô, né? O Candomblé de Quito, Nagô, é que não, Exu não pode ser. Tá certo? Mas tem fulano Beltrano, não é só, cara. Essas histórias que tem fulano de Lalu, fulano de não sei o quê, são histórias muito complicadas, muito polêmicas. Você vê a origem dela para saber o que foi de verdade. E eu já vi, inclusive, gente questionando, dizendo que não é nada daquilo, que conhece a casa, conhece a pessoa. Olha só, então assim,
Essa é a parte da história que eu não quero discutir. As pessoas que têm, eu estou falando o que é o conhecimento. O negócio que tem um livro da Stefania Capone, que eu vou fazer uma resenha desse livro, e que ela trata, cara, sei lá, uma parte muito grande sobre essa questão de Exu, e eu vou comentar sobre isso justamente para falar o que ela diz lá sobre essa história de as pessoas serem pessoas de Exu. O que eu vejo em Fá e nos versos é que não faz o menor sentido, pelos versos de Fá, não faz o menor sentido, nenhum sentido, você tem uma pessoa que tenha como orixá Exu, nem considera Oxi o orixá. A gente chama de orixá aqui, eu chamo de orixá por causa do candomblé. Exu é um irumolé. Orixá, não, eu não chamaria de orixá porque orixá é quem tem ori, né? Orixá está ligado à ori da pessoa. E eu não vejo, como eu falei para vocês, não vejo. Lendo os versos de Fá, de várias origens, eu posso elencar aqui uns 4 ou 5 ou 6 que eu tenho de origem deles, né? Talvez um dia eu fale só para poder citar essas fontes. Então, das fontes que eu tenho de versos de Fá, que como eu já falei, repetindo, é mais do que um, não é só um autor, não é só o popular, não é o IBE, não. São vários. Salame, eu junto todos lá. O Popula, o Salame, o IBE, tem o Faladê, a Intolá, tá? Eu tenho várias fontes. Um dia eu vou elencar, vou botar esses nomezinhos aqui, eu vou falar todos eles. Eu leio de várias fontes. Em nenhuma delas eu encontro esse tipo de coisa. E não tem sentido nessas fontes a questão de o Exu ser origem de alguém. Assim, por quê? Porque aí eu tenho que recorrer a vocês, explicações seguinte, olha só, juntando a questão teológica, a questão metafísica, não faz sentido, dada o uso de Exu na teologia, o uso de Exu nos atos, no que eu estou vendo no verso. Então a gente tem que ter, existem algumas coisas que a gente faz que são opiniões, às vezes não são análises. Eu estou falando assim, é minha opinião? Sim, é minha opinião. Mas ela é baseada na análise que eu fiz dos versos. Eu faço a análise dos versos lá, olha a presença, olha os atos, né? A gente tem que fazer isso por comparação. A gente vai vendo, ó, atua assim dessa maneira, assim. Você faz uma série histórica. Isso aqui é o que a gente chama de metodologia, de método. Você olha aquele comportamento dele em N versos, N histórias, né, faz a correlação do que é igual, confirma isso em fontes diferentes, e você pode dizer o seguinte, olha, baseado nessa série de comportamentos, nesse comportamento que se manifesta aqui, ou mais de um comportamento, mais de umas ações, você vê uma integridade naquilo ali, você olha só, isso aqui está... apesar de você poder achar um ou outro que seja exceção, mas isso faz parte do método científico, né, a curva normal, você tira as pontas aqui, o que interessa é a parte que são as exceções, método que tem. Você olha só, esse comportamento aqui, que a gente faz para esse negócio, não corresponde com essa visão que está aqui, corresponde com essa visão que eu estou falando para vocês. Mas, já demorei, né? 20 minutos, né? Que horror. Então, mas por que eu não dou muito valor a esse assunto? Tem que fazer um vídeo separado, vou ter comentário? Porque esse assunto não tem muita relevância, cara. Se a pessoa acredita que Exu Orixá, deixa acreditar. Se a pessoa acredita que o fulano lá foi feito de Laru, cara, deixa ele acreditar. Olha só, cara, não se preocupe com isso, não vai afetar a sua vida em nada. Se preocupe só com as coisas que funcionam. Você tem que entender o mecanismo, como aquilo vai te beneficiar. Esse é o tipo da conversa que a gente faz, que pode gerar polêmica, questionamentos, eu quero dizer que você está errado, você é um idiota, né? Isso é normal acontecer, né? As pessoas, todo mundo tem opinião, né? Pode me achar um idiota, assim como também eu vejo muito idiota também, né? Por aí. Mas, olha só, assim, né? É isso. Tá certo? Então, assim, tem pouca relevância, é um assunto polêmico, mas a utilidade eu estou aqui basicamente, por isso que eu estou aqui, vou encerrar aqui. É por isso que eu estou aqui só como respondendo questionamentos. Perguntou como é, olha só, é isso, não é aquilo, tá certo? Mas eu não quero perder meu tempo falando sobre esse assunto mais. Tá bom? Abraço a todos.